Olá, meu amigo, minha amiga. Há momentos na vida em que nossa alma parece caminhar por dentro de um silêncio espesso. Dias em que o coração tenta encontrar respostas, mas tudo que sentimos é um peso difícil de explicar. E, mesmo assim, é justamente nesses momentos que Deus nos chama para perto. É nesses vales profundos que Ele nos convida a abrir o coração e dizer a verdade que tantas vezes tentamos esconder. Hoje, meu amigo, minha amiga, eu quero caminhar com você por uma dessas passagens que não apenas falam ao coração, mas o expõem. Uma passagem que não tenta maquiar a dor, nem esconder a confusão. Uma passagem que coloca diante de Deus o clamor mais sincero da alma humana. Hoje vamos orar através do Salmo 44. E antes mesmo de lermos, quero que você perceba algo. A Bíblia não é um livro apenas de vitórias fáceis, de milagres instantâneos, de respostas rápidas. A Bíblia também é um livro de lágrimas, de silêncio, de lutas que ninguém vê. E ainda assim, Deus está ali, no milagre e no mistério. O Salmo 44 é uma declaração profunda dessa verdade. Ele começa lembrando que Deus já fez, como Ele foi poderoso nas gerações passadas, como seu braço forte abriu caminhos impossíveis. Mas ao mesmo tempo, o Salmo não esconde a dor do presente. É um grito sincero de quem ama a Deus, mas não entende a temporada atual. E talvez isso seja exatamente o que você está vivendo hoje. Você sabe quem Deus é. Você já provou da bondade dele. Você já viu milagres, portas abertas, livramentos que só ele poderia ter feito. Mas agora, tudo parece mais difícil. As noites são longas demais. As forças são curtas demais. E o coração se pega perguntando: Senhor, onde estás? Meu querido, minha querida, esse salmo é para você. Ele prova que fé não é fingimento. Fé não é dizer estou bem quando a alma está cansada. Fé é se apresentar diante de Deus com sinceridade, com lágrimas, com dúvidas, com esperanças quebradas, com tudo aquilo que tentamos carregar sozinhos. E é por isso que hoje vamos mergulhar nesta passagem, não como quem repete palavras antigas, mas como quem conversa com Deus de coração aberto. Ele vê você. Ele conhece suas batalhas. Ele entende cada silêncio. Faísca se esta mensagem já tocou algo dentro de você, escreva aqui nos comentários. Eu confio em ti, Senhor. Quando mergulhamos no Salmo 44, logo percebemos algo poderoso. O salmista não fala com Deus como alguém distante, mas como alguém que o conhece profundamente. Ele lembra dos feitos do Senhor, não como histórias antigas, mas como memórias vivas, como quem já viu a mão de Deus mover montanhas, abrir portas e transformar histórias. E talvez você também já tenha vivido isso. Talvez já tenha visto Deus agir de maneira tão clara que não restou dúvida. Foi Ele. Mas o salmista nos mostra outra verdade igualmente importante. Nem sempre a vida atual se parece com os milagres do passado. E isso não significa ausência de Deus. Significa que estamos em uma parte da jornada que ainda não entendemos. Ele diz: Senhor, sabemos o que tu fizeste. Nós ouvimos, nós vimos, nós lembramos. Mas agora parece que estamos lutando sozinhos. E não é assim que muitas vezes nos sentimos? Sabemos que Deus é fiel. Sabemos que Ele é poderoso. Sabemos que Ele age. Mas há temporadas em que nossa fé é testada no silêncio. Temporadas em que parece que o céu está fechado, mesmo quando continuamos orando. Temporadas em que as perguntas se tornam mais frequentes do que as respostas. E aqui está o ponto que precisamos entender. Deus não se ofende quando você fala com sinceridade. Pelo contrário, Ele abre espaço para sua dor. Ele acolhe seu desabafo. Ele entende o peso que você está carregando, o cansaço emocional, as preocupações que tiram o sono, a sensação de injustiça, de abandono, de luta constante. O salmista diz exatamente isso. Deus, estamos tentando, estamos lutando, estamos fazendo a nossa parte. Mas ainda assim estamos caindo, ainda assim estamos sofrendo, ainda assim estamos sendo oprimidos. É uma oração crua, honesta, sem filtros. E é aqui que muitos se enganam. Acham que para falar com Deus precisam estar fortes, organizados, estáveis, perfeitos. Não. Deus não espera a perfeição da sua parte. Ele espera a verdade. Ele espera que você vá até Ele com o coração real, mesmo que esse coração esteja cansado, confuso ou ferido. Neste trecho do Salmo, aprendemos que abrir o coração diante de Deus não é sinal de fraqueza, é sinal de relacionamento.
Quem não confia, esconde. Quem confia, se derrama. E hoje, neste momento, Deus está chamando você exatamente para isso. Para derramar o coração, para falar com Ele sobre aquilo que ninguém vê, para entregar o peso que você carregou sozinho por tempo demais. Balão de fala, se esta palavra falou contigo, escreva nos comentários. Senhor, eu continuo acreditando. À medida que avançamos no Salmo 44, algo se torna ainda mais evidente. O salmista não está simplesmente reclamando, ele está expondo um coração que ama a Deus, mas que não compreende a dor do momento presente. E essa sinceridade é tão atual, tão humana, tão parecida com o que muitos de nós sentimos, que parece até que o texto foi escrito ontem. Ele diz: Senhor, não nos desviamos do teu caminho, não abandonamos a tua aliança, continuamos fiéis. Mas mesmo assim estamos passando por vergonha, humilhação, perdas e batalhas que parecem maiores do que nós. É como se ele estivesse dizendo: Deus, estamos fazendo o que é certo, mas o que está acontecendo está errado. E quem nunca se sentiu assim? Quem nunca olhou para a vida e pensou: eu oro, eu busco, eu tento agradar a Deus. Mas por que as coisas estão tão difíceis? E o mais bonito desta passagem é que o salmista não finge. Ele não cria um discurso religioso para mascarar o sofrimento. Ele não tenta parecer forte. Ele simplesmente se coloca diante de Deus como ele é, cansado, mas crente, abatido, mas fiel, confuso, mas convicto de que Deus continua sendo Deus. A fé verdadeira é exatamente isso: a capacidade de continuar confiando mesmo quando a vida não faz sentido. É por isso que este salmo é tão profundo. Ele nos ensina que Deus não pede para você esconder sua dor. Ele não exige que você sorria quando está chorando por dentro. Ele não espera que você finja uma força que não tem. O que ele quer é sinceridade. O que ele deseja é intimidade. O que ele procura é um coração que, mesmo machucado, ainda escolhe confiar. E há uma chave espiritual poderosa aqui. A dor não muda quem Deus é. A crise não anula o amor dele. A batalha não invalida a promessa. O silêncio não significa ausência. O fato de você não entender o momento não significa que Deus perdeu o controle. Ele continua sendo o mesmo Deus que fez milagres no passado, e continuará sendo o mesmo Deus que fará milagres no seu futuro. O salmista está no meio de uma guerra emocional, mas ele não deixa de falar com Deus. Ele não se isola. Ele não desiste. E isso é algo que precisamos aprender. Quando a luta aumentar, não se afaste de Deus, se aproxime. Quando o peso dobrar, não se cale, clame. Quando a alma enfraquecer, não se esconda, se derrame. É nessa entrega sincera que o céu se move. É na honestidade que o coração respira. É na rendição que a força renasce. Faísca se esta palavra tocou sua alma. Comente: Senhor, continua comigo. Então, chegamos a um ponto do Salmo 44 que muitos evitam, mas que carrega uma revelação profunda. O salmista ousa perguntar a Deus: por que escondes o teu rosto? Essa frase ecoa o grito de quem está vivendo algo que não entende, algo que parece contradizer tudo que sabe sobre o amor e a fidelidade de Deus. E aqui está a verdade: Deus não se ofende com perguntas sinceras. Ele não rejeita um coração que clama com dor. Pelo contrário, ele se aproxima. Às vezes, na nossa caminhada, nós confundimos silêncio com abandono. Mas o silêncio de Deus nunca é ausência, muitas vezes é preparação. É no silêncio que ele trabalha, molda, fortalece, ajusta, cura. E ainda que você não veja, Deus continua movendo peças no invisível, alinhando detalhes, abrindo portas que você nem sabia que precisava. O salmista diz que se sente humilhado até o pó. E talvez seja exatamente assim que você se sente agora. Não porque Deus te abandonou, mas porque a vida te empurrou para um lugar onde suas forças humanas não são suficientes. E sabe o que existe nesse lugar? Dependência, rendição, transformação. A fé madura não nasce nos dias fáceis. Ela é lapidada nos vales, nas noites longas, nas perguntas que não têm resposta imediata. E o Salmo 44 deixa claro que Deus vê cada lágrima, até aquelas que você não deixa cair. Ele vê a batalha que você enfrenta em silêncio. Ele vê o cansaço que você esconde dos outros. Ele vê o peso que você carrega sozinho. E mesmo que pareça que está demorando, Deus não está indiferente. O próprio clamor do salmista revela algo poderoso.
Ele pede para Deus levantar-se. Esse detalhe é profundo. Significa que, por mais doloroso que fosse o momento, ele ainda acreditava que Deus tinha poder para virar a situação. A esperança dele não morreu na dor. A fé dele não se apagou na confusão. O coração dele continuou dizendo: Deus, eu sei quem tu és, mesmo quando não entendo o que estás fazendo. Muitas vezes, Deus permite que cheguemos ao fim das nossas forças para descobrirmos o início da força dele. É nesse lugar de fraqueza que a graça se derrama com mais intensidade. É nesse lugar de lágrimas que a fé se torna mais real. É nesse vale profundo que somos moldados para carregar vitórias que ainda não enxergamos. Se hoje você sente que já perdeu tudo o que podia perder, se o chão sumiu sob seus pés, se sua oração já não tem palavras, apenas suspiros, então você está exatamente no terreno onde Deus constrói milagres. Faísca, se esta palavra falou ao seu espírito, escreva nos comentários: Senhor, eu continuo confiando. Enquanto avançamos para o desfecho do Salmo 44, algo extraordinário se revela. Mesmo depois de toda a dor expressa, de toda a angústia confessada, de toda a confusão colocada diante de Deus, o salmista ainda ousa fazer uma oração de esperança. Uma oração que atravessa a escuridão. Uma oração que desafia o desânimo. Uma oração que declara: levanta-te, socorre-nos, resgata-nos por causa do teu amor infalível. Repare nisso, ele não pede socorro por ser forte, por ser merecedor, por ser perfeito. Ele clama baseado em uma única coisa: o amor infalível de Deus. Esse amor que não falha. Esse amor que não muda. Esse amor que permanece mesmo quando tudo ao redor desaba. É como se o salmista estivesse dizendo: Deus, eu não tenho mais argumentos. Não tenho mais forças. Não tenho mais explicações. Mas eu ainda tenho uma certeza: o teu amor não me abandona. E essa é a âncora da fé, não a ausência de problemas, mas a presença de um Deus que ama sem desistir. Quantas vezes nós também chegamos ao limite e percebemos que tudo o que nos resta é confiar no amor dele? É nesse lugar que a fé se torna adulta. É nesse lugar que a fé deixa de ser teoria e se torna respiração. É nesse lugar que descobrimos que, mesmo quando não vemos saída, Deus sempre tem um caminho que só Ele pode abrir. O salmista não tinha respostas, mas tinha um relacionamento. Ele não entendia o porquê, mas sabia em quem podia confiar. E talvez essa seja exatamente a chave que você precisa hoje. Pare de tentar controlar o que só Deus pode resolver. Pare de tentar entender o que só o tempo vai revelar. Pare de tentar carregar o que só Deus pode sustentar. O Salmo 44 termina com esse clamor urgente, e esse é um lembrete precioso. Orar não é fraqueza. Orar é resistência. Orar é continuar acreditando mesmo quando tudo parece desfavorável. Orar é declarar para o céu e para o inferno que sua esperança não está nos seus sentimentos, mas no Deus que governa todas as coisas. É assim que você permanece firme quando o mundo inteiro tenta te dobrar. E saiba disso. Se você está clamando: Senhor, ajuda-me novamente, isso já é um sinal de que Deus ainda está trabalhando. O clamor é a prova de que a fé ainda respira. O choro é a prova de que seu coração ainda acredita. A esperança é a prova de que você não desistiu, e Deus também não desistiu de você. Faísca, se esta palavra tocou sua vida, escreva nos comentários: eu creio no amor infalível de Deus. E agora, ao chegarmos ao final desta jornada pelo Salmo 44, algo muito precioso se revela. Este não é um salmo que termina com uma resposta, ele termina com um clamor. E isso nos ensina que nem sempre Deus entrega explicações, mas Ele sempre entrega presença. Às vezes, Ele não mostra imediatamente o porquê da dor, mas Ele sustenta você durante a dor. Às vezes, Ele não muda o cenário no momento, mas muda você dentro do cenário. E isso é prova de amor. O salmista termina dizendo: resgata-nos por causa do teu amor infalível. Perceba, ele não pede para Deus agir porque o povo é bom, ou forte, ou merecedor. Ele pede porque Deus é amor. E isso é poderoso, porque faz você entender que a sua vitória não depende do seu desempenho, mas da fidelidade dele. Não depende do seu esforço, mas da graça dele. Não depende de você segurar firme, depende de Deus te segurar quando você não consegue mais. Quando olhamos para a nossa vida, vemos exatamente isso. Momentos em que tentamos ser fortes, mas não conseguimos. Dias em que tentamos acreditar,
mas a dúvida era maior. Noites em que tentamos ficar de pé, mas o cansaço nos derrubou. E mesmo assim, aqui estamos. O que nos trouxe até aqui não foi nossa força, foi o Deus que não nos deixou cair. O Salmo 44 nos lembra que a fé não é um ato de perfeição, é um ato de entrega. É dizer, Deus, eu não sei o que fazer, mas eu confio em Ti. É declarar, Senhor, minhas forças acabaram, mas as Tuas não. É reconhecer, Pai, eu não entendo esta fase, mas eu sei que o Teu amor permanece. E talvez seja exatamente isso que Deus quer de você hoje. Não uma performance espiritual, não uma oração perfeita, não uma força sobre-humana, mas sinceridade, transparência, entrega, fé que respira mesmo ferida, coração que clama mesmo cansado, esperança que continua mesmo tremendo. Deus conhece o que você não diz. Ele enxerga o que você esconde. Ele entende o que você não consegue explicar. E Ele está mais perto agora do que você imagina. Talvez este seja o momento em que Ele está te ensinando a depender dEle como nunca dependeu antes. Talvez seja o tempo em que Ele está fortalecendo raízes que você nem sabia que tinha. Talvez seja a fase em que Ele está colocando você no caminho da maior virada da sua vida. E assim como o salmista, você pode clamar: Senhor, levanta-te outra vez. Mostra teu poder novamente. Revela teu amor mais uma vez. E Ele ouvirá. Ele sempre ouve. O amor infalível dele nunca falha. Faísca, se esta palavra falou com você, escreva nos comentários. Eu confio no amor de Deus para o meu futuro.